Alô vocês, alunos e alunas do oitavo ano, e aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Pronto para a nossa Lesson 17, nossa 17ª aula remota, pessoal? Muito bem, hoje nós veremos o Present Perfect. Present Perfect, o nosso presente perfeito. E é um assunto que muitas pessoas têm como difícil. Por quê? Porque ele envolve várias coisas que nós já estudamos. E aí aquela questão que eu sempre digo, as aulas vão se complementando. Se você perdeu alguma aula, ou se você nem ligou para algum conteúdo, em um conteúdo mais específico aqui, mais complexo, como o Present Perfect, você vai ficar um pouco perdido, tá certo? Mas como vocês são ótimos alunos, muito esforçados e não perdem nenhuma aula, eu sei que vão tirar de letra o nosso Present Perfect. Como eu sempre gosto de falar, vamos começar pelo começo. Por que as pessoas acham o presente perfeito difícil? Simplesmente porque é um tempo verbal que nós não temos no português. Nós não costumamos dizer isso, usar desta forma no português. Mas que forma seria essa, tá bom? Vamos começar pela nossa tabelinha. Se você for lá no Google e pesquisar verbos irregulares, você encontrará uma tabela com 470 verbos. Esses são nossos verbos irregulares da língua inglesa. E nessa tabela, eles estarão divididos dessa forma. Você terá o verbo no presente, o verbo no passado e o verbo no particípio. Quando nós falamos em presente perfeito, não nos interessa o presente, não nos interessa o passado, apenas nos interessa o particípio. Para simplificar aqui o máximo possível, particípio, memoriza comigo, ó, comido, bebido, falado, dormido, ido, subido, caído, descido, vivido e por aí você vai, certo? São essas terminações, ido, é, doado, ok? Então, esse é o nosso particípio. É ele que nós usaremos aqui, ele que nos interessa aqui, quando falarmos de presente perfeito. Então, já fica aí a dica. Vocês têm aulas sobre os verbos irregulares. Se eu não me engano, 2 aulas. Então, lá você vai rever aqui a questão do passado e você já tem lá também o particípio, que eu disse que vocês iam aprender futuramente. Pois é, chegou a hora. Então, vale a pena dar uma revisada lá para ver o particípio, certo? Tendo em vista aqui que vocês já compreenderam o particípio, não esquentem a cabeça, certo? Não esquentem a cabeça. Por quê? Porque, na verdade, a estrutura vai se repetir bastante. Se você já está acostumado com o presente e com o passado, o particípio vai ficar, muitas vezes, bem fácil, certo? E se o verbo for regular, melhor ainda, que o particípio é a mesma coisa do passado. Verbos regulares, o particípio e o passado, ambos terminam com ed. Então, não tem para que ficar preocupado. Passando, mais uma vez, temos aqui I, you, he, she, it, we, you, they. Temos nossa terceira pessoa, he, she, it. E vamos ter aqui, ó, have ou has. Pessoal, o verbo have, ele é o nosso verbo ter, ter de possuir. Mas quando usamos em presente perfeito, só quando usamos em presente perfeito, aliás, ele se torna um verbo auxiliar. Ele vai ter os mesmos poderes do verbo auxiliar. Ele vai poder fazer pergunta para ele mesmo, ele vai poder se autonegar. Então, esse aí será o nosso have, ele será um verbo auxiliar. Tranquilo? E aqui nós temos alguns verbos no particípio. Olha aqui. Done, spoken, sold, gone, beaten, slept, stolen e won. I have done seria alguma coisa como eu tenho feito. Mas, professor, eu tenho feito, o que é isso? Imagina, é um presente perfeito, é uma coisa que você faz. Você não faz apenas uma vez, nem você obrigatoriamente está fazendo agora, mas é uma coisa que você faz com frequência. You have spoken, você tem falado. He has sold, ele tem vendido. She has gone, ela tem ido. It has beaten, ele tem mordido. We have slept, nós temos dormido. You have stolen, vocês têm roubado. They have won, eles ou elas têm vencido. Tranquilo?
Agora aqui vamos entender. I live in London. Eu vivo em Londres. Esse é o meu presente simples. Meu simple present. Eu vivo em Londres. Aqui eu estou dizendo a minha situação atual, que no momento eu vivo em Londres. Mas, se eu quisesse falar do passado, eu diria I lived in London. Eu vivi em Londres, quer dizer que eu não vivo mais. Só que usando o present perfect, eu digo I have lived in London. Eu tenho vivido em Londres. Por que eu abro essa questão? Eu vou indicar agora qual é o período de tempo, em que janela de tempo eu estudei, ou eu vivi, ou eu trabalhei, ou eu morei, certo? Então, em que período de tempo eu fiz aquela coisa que eu estou me referindo? No caso aqui, viver, né? Ó, I have lived, eu tenho vivido em Londres. I have lived in London. I have lived in London since 2017. Olha lá, eu tenho vivido em Londres desde 2017. Então agora eu consigo indicar exatamente a janela de tempo, ó, que eu comecei em 2017 e vivo lá até os dias de hoje. Se eu não vivesse mais, eu não poderia usar de forma alguma aqui o presente perfeito. Usaria o passado. Se eu não quero dar esse período de tempo, não quero dizer quanto tempo faz, basta dizer que eu vivo. Mas se eu quero exprimir aqui para vocês esse período de tempo, se eu quero dizer esse período de tempo, eu preciso sim usar o present perfect. Então, ó, since será o nosso desde. Quer dizer que eu iniciei aqui, ó, que lá no passado, em 2017, eu comecei a morar em Londres, fui vivendo, em 2021, eu vivo lá ainda, certo? Então, ó, de 2017 até agora, eu tenho vivido em Londres, tranquilo? Eu quero mostrar aqui, ó, quando eu falo para você, você já tem a ideia exatamente dessa janela de tempo que faz alguma coisa, onde começou até agora. I have lived in London since 2015. Só mudou a data. Ó. Eu tenho vivido em Londres desde 2015. E eu posso dizer isso também de outra forma. Esse since está dizendo desde, indicando desde. Mas eu posso falar também o período do tempo. Eu quero indicar agora essa caixinha aqui, ó. Quanto tenho aqui dentro? Então, I have lived in London for 6 years. Por que for? Que é o por 6 anos. Então, quando eu digo since, eu estou apontando para onde começou. Quando eu digo for, eu estou descrevendo quanto tempo passou aqui entre uma janela e outra. Since se traduz como desde e for podemos traduzir como por. Em cima, eu tenho vivido em Londres desde 2015. Embaixo, eu tenho vivido em Londres por 6 anos. Mais uma vez, I live in London, presente. I lived in London, passado. I have lived in London, nosso particípio. Ok? Tranquilamente, pessoal. Temos aqui outros exemplos, ó. I have waited for you since 7 o'clock. Eu tenho esperado por você desde as 7. Então, a pessoa sabe que hora agora, só que eu estou indicando desde que hora que eu estou aqui. Eu estou querendo dizer, indicar o período de tempo. They have studied English since I was a boy. Eles têm estudado inglês desde que eu era um garoto. Ah, professor, mas aqui não tem data. Sim, mas estou indicando ali, ó. Ah, quando eu era um garoto, eles começaram a estudar e estudam até agora. Certo, pessoal? Então, assim, existem alguns detalhes a mais, em que situações pode ou não deve usar, mas agora, a grosso modo, é isso daqui. Se você entender que você está falando dessa janela de tempo, agora está ótimo. Até porque, na próxima aula, nós teremos o passado perfeito, e esse é um assunto que vocês verão muito também no 9º ano. Então, aqui é a base. Você compreendendo aqui a base, já vai ajudar bastante. Agora chegou a hora de negar. Como eu falei para vocês, aqui, quando eu falo de presente perfeito, o have se tornou auxiliar. Se o have já é auxiliar, nada de usar don't. Ele mesmo vai se negar. Ó, você pode falar he has not ou he hasn't. He hasn't traveled to São Paulo. Quer dizer que ultimamente ele não tem ido para São Paulo.
I have not, haven't, ou have not, ou haven't, tá vendo? Bought ice cream. Eu não tenho comprado sorvete, uma coisa que eu não faço aqui, ó, com frequência, eu não faço ultimamente, eu não tenho comprado sorvete, ok? E poderia também ter aqui, ó, eu não tenho comprado sorvete desde e colocar a data, ou eu não tenho comprado sorvete por e ter a data também, certo? Forma interrogativa, bato na mesma tecla. Se é interrogativa aqui, vou usar o do, professor, para auxiliar? Não, o meu auxiliar aqui é o próprio have. Have you seen the rain? Você tem visto a chuva? Has she danced every day? Ela tem dançado todos os dias? Então, you, como não é terceira pessoa, usa have. E she, como é terceira pessoa, usa has. He, she, it, usa has. Tranquilo, pessoal. Então, aqui, ó, essa introdução foi bem sucinta, bem rápida, até porque eu não quero que você fique com muita coisa na cabeça, muito conteúdo. Na próxima aula, quando nós falarmos de passado perfeito, eu vou dar uma reforçadazinha aqui no presente e vou dar uma atividadezinha ao final da aula para ver se vocês realmente compreenderam. Quem vai passar uma atividade, com certeza, também será o seu professor e a sua professora, e você não deve deixar de fazer, ok? Faça as suas atividades sempre, é muito importante. Importante também o uso da máscara. Por enquanto, nós ainda precisamos usar a máscara, tá certo? Eu peço desculpas aí, estou um pouco rouco, espero que não tenha atrapalhado na aula. No demais, thanks for watching the video. I hope see you here at next class and see you later.